Você já se perguntou o que a Bíblia realmente diz sobre o consumo de álcool por pastores e líderes espirituais? Será que existe um limite claro ou cada um decide por si? Talvez você já tenha visto líderes que consomem bebidas socialmente e outros que a evitam completamente. E agora se pergunta: o que está certo aos olhos de Deus? Neste vídeo, vamos explorar os exemplos bíblicos e entender o que a palavra de Deus ensina sobre o uso de álcool por aqueles que estão à frente de suas comunidades. Se você é um líder espiritual ou apenas um cristão que busca respostas, fique até o final. Vamos abordar questões que podem estar influenciando sua própria jornada espiritual. Aqui, não se trata de julgamento, mas de clareza. Vamos analisar juntos os textos bíblicos, as responsabilidades dos líderes e o impacto que essas escolhas podem ter no seu ministério e na sua vida. O que a Bíblia realmente diz sobre pastores e líderes espirituais consumirem álcool? Essa é uma pergunta que muitos se fazem, especialmente em tempos em que o consumo de álcool está presente em várias culturas e sociedades. Qual é o exemplo bíblico sobre esse assunto? E como ele se aplica àqueles que são chamados a liderar espiritualmente? A igreja está dividida em opiniões sobre o consumo de álcool. Alguns veem o vinho como um símbolo cultural e até sagrado, enquanto outros o evitam completamente. Quando se trata de pastores e líderes espirituais, essa questão se torna ainda mais delicada, pois envolve a responsabilidade de guiar o rebanho. Neste vídeo, vamos explorar as evidências bíblicas, examinar a história da igreja e oferecer reflexões teológicas profundas. O que Deus espera dos líderes espirituais em relação ao consumo de álcool? Como isso impacta seu testemunho e sua capacidade de liderar com integridade? Esta não será apenas uma análise sobre o que é permitido ou proibido. Vamos olhar mais profundamente para o coração da questão. Qual é o papel dos líderes espirituais no cuidado com sua influência, especialmente em áreas sensíveis como o álcool? Então, vamos mergulhar nas Escrituras e ver o que a palavra de Deus realmente ensina. O exemplo dos líderes bíblicos é claro. Vamos descobrir. No Novo Testamento, o vinho era uma parte comum das refeições e eventos sociais. Em João capítulo 2 versículo 11, vemos Jesus transformando água em vinho nas bodas de Caná, um milagre que envolvia uma quantidade significativa de vinho, mostrando que o uso de álcool em celebrações não era estranho. Na última ceia, registrada em Mateus capítulo 26 versículo 27 e 29, o vinho foi usado como um símbolo do sangue de Cristo, reforçando sua importância em contextos religiosos. Jesus consumia vinho, mas sempre com propósito e reverência, um exemplo de uso controlado e simbólico do álcool. No entanto, Paulo alerta que líderes espirituais devem ser cuidadosos com o consumo de álcool. Em 1 Timóteo capítulo 3 versículo 13 e Tito capítulo 1 versículo 7, ele instrui que pastores e presbíteros não devem ser dados ao vinho, o que implica em moderação e autocontrole. Em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 12, Paulo também ensina sobre a liberdade cristã, mas com a advertência de que não devemos ser dominados por nada, incluindo o álcool. A liberdade de beber vem com a responsabilidade de não permitir que essa prática controle ou prejudique o testemunho. Tanto Jesus quanto os apóstolos demonstram um equilíbrio saudável em relação ao consumo de álcool. Eles entendiam o contexto cultural, mas priorizavam o autocontrole e o discernimento, qualidades essenciais para qualquer líder espiritual. Pastores e líderes espirituais. Responsabilidade e testemunho. Pastores e líderes são chamados a ser exemplos para o rebanho. 1 Pedro capítulo 5 versículo 2, 13 e Hebreus capítulo 13 versículo 7 lembram que eles têm a responsabilidade de liderar não apenas com palavras, mas com ações que demonstrem sabedoria e autocontrole. O consumo de álcool pode afetar o testemunho de um líder, especialmente em sociedades onde o abuso de álcool é comum. Um pastor que consome álcool de forma visível pode, mesmo sem intenção, enfraquecer seu testemunho diante daqueles que lutam contra o vício. Na prática, o consumo de álcool por um pastor pode impactar sua autoridade moral. A percepção da congregação sobre seu líder pode ser comprometida, e ele pode enfrentar questionamentos sobre seu exemplo de vida, especialmente se o consumo for percebido como excessivo. Muitos pastores optam por se abster de álcool completamente, entendendo que sua influência vai além de suas ações pessoais. Exemplos de pastores contemporâneos e históricos mostram como essa decisão muitas vezes evita desentendimentos e escândalos na comunidade. Embora a Bíblia permita o consumo moderado de álcool, a responsabilidade dos líderes espirituais é maior. Eles devem considerar como suas escolhas afetam aqueles que os seguem,
E muitas vezes isso significa sacrificar liberdades pessoais por um testemunho mais forte. Recapitulando, exploramos o contexto bíblico do consumo de álcool, o exemplo de Jesus e dos apóstolos, e a grande responsabilidade dos líderes espirituais em relação a este tema. A moderação e o autocontrole são centrais para qualquer discussão sobre álcool na vida de um pastor. Liderar espiritualmente exige sabedoria e sensibilidade cultural. Um pastor deve ser sensível ao impacto de suas ações, especialmente quando se trata de temas polêmicos como o álcool. Moderação e discernimento são fundamentais. No fim, o foco principal não é o que é permitido ou proibido, mas sim o testemunho. O maior desafio para pastores e líderes é como suas vidas refletem Cristo para o mundo, e isso envolve escolhas cuidadosas em todas as áreas, incluindo o consumo de álcool. Convido você a refletir sobre esses princípios em sua própria vida. Seja você pastor, líder ou membro da igreja. Como suas ações estão influenciando aqueles ao seu redor? Como podemos todos ser exemplos que glorifiquem a Deus? A escolha de consumir ou se abster de álcool é pessoal, mas o chamado de viver uma vida que glorifique a Deus é universal. Que possamos, como cristãos, buscar viver de forma que nosso testemunho brilhe, seja nas pequenas ou grandes decisões da vida. Se esse vídeo trouxe novas perspectivas para você, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar com quem possa estar curioso sobre esse tema. Fica com Deus.